Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, Mestre Dion, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícia de utilidade pública, nacional e internacional. Hoje, é uma terça-feira, 2 de dezembro do ano de 2025. O Mestre Dion. Eu estou aqui no site da Gazeta do Povo. Mestre Dion. Eu sou assinante da Gazeta do Povo. Ok? Eu sou assinante da Gazeta do Povo. Vamos, nesse momento, iniciar várias gravações diretamente do site da Gazeta do Povo. Vamos iniciar a primeira, ou melhor, o primeiro conteúdo. São vários conteúdos, vários, e o tempo é de 3 horas, 1 minuto e 56 segundos. Porém, é claro, né, que cada vídeo vai ter uma duração no máximo, mais ou menos, no máximo, de 20 a 25 minutos. Vamos começar. Não está aparecendo aqui a imagem do Mestre Dion, porque eu só coloquei na tela. Porque aí, se eu fosse colocar a minha imagem, então poderia acontecer que poderia ocupar espaço, e eu quero usar somente a voz do Mestre Dion. Vamos começar, ok? Vamos começar. Olá, uma boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais um Sem Rodeios nessa sexta-feira. Que bom que você chegou. Deixe seu like, por favor, que é bem importante. Vote também, que já temos uma enquete aqui. Queremos saber a sua opinião. Chegue mais, teremos diversas entrevistas exclusivas. O nosso time de comentaristas também aqui te esperando no programa de hoje, recheadíssimo com os assuntos mais importantes do dia. Vamos dar boa tarde para Fred. Fred, boa tarde, bem-vindo ao programa de hoje. Boa tarde, Mari, boa tarde a todos os amigos da Gazeta do Povo e uma ótima sexta-feira a todos. Boa tarde também para Lucas Saba, que já está na área aqui no Sem Rodeios com a gente. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Mari, boa tarde, Fred, e a todos que nos assistem. Boa, e você que está nos acompanhando, já conte aqui de onde você está nos assistindo. A gente gosta de saber também que canto do mundo você está acompanhando o Sem Rodeios. Vou começar então com o Lucas. O Fred estava gravando 15 minutos, sobe correndo e vem para lá e para cá. Então o Lucas, que já conseguiu respirar um pouquinho só, né, Lucas? Já vou te perguntar sobre o nome de ramagem e a preocupação que Alexandre de Moraes tem neste momento. Que a ramagem está nos Estados Unidos, todas as informações que ele pode levar, tendo sido ex-chefe da ABIN. Como é que fica a preocupação do Moraes aí em relação à ramagem nos Estados Unidos, perto de todos aqueles que já estão levando para o exterior informações, dados, relatórios sobre os abusos de poder aqui no Brasil? Mari, vou ser muito sincero, eu no lugar do ministro Alexandre de Moraes estaria bem temerário ali com tudo isso que está ocorrendo, mas ele sofre a lei Magnitsky, etc, faz como o pessoal brinca, finge que não é com ele, etc. E não é só a ramagem. A ramagem tem uma posição estratégica na República Brasileira, no governo Bolsonaro. A Mari já nos explicou, ele era chefe da Agência Brasileira de Inteligência aqui no Brasil, como se fosse a CIA dos Estados Unidos. Tá ali. Mas não só ele, nós temos ele. Nós temos 3 deputados exilados. É uma maneira muito simbólica. Nós temos o homem mais votado da Câmara, Eduardo Bolsonaro. A mulher mais votada, Carla Zambelli. E o terceiro, um parlamentar do Rio de Janeiro, que teve talvez um dos principais cargos
no último governo, aquele governo que é oposição ao atual regime. Quer dizer, é muito significativo ter esses 3 deputados exilados. Não só ele, aí temos o caso Eduardo Tagliaferro, ele que denuncia toda essa questão aí do ministro Alexandre de Moraes, tudo que ele faz, tem a criatividade para incriminar tal jornal na imprensa, tal revista e tudo mais. Agora, Mari, Alexandre Ramagem, sem dúvida nenhuma, é uma prova viva. Ele sabe ali, é um arquivo vivo de tudo que ocorre nos meandros do Poder Judiciário, porque teve acesso a tudo isso na época em que chefiava a ABIN. E, ao contrário de outros, optou por se exilar e acho que ele, diferente de Zambelli e de Eduardo Tagliaferro, não cometeu o mesmo erro. Ele foi para os Estados Unidos. Os Estados Unidos são a maior democracia do Ocidente, sem dúvida nenhuma. Eu entendo o Tagliaferro, entendo a Carla Zambelli, que tem optado pela Itália, pela dupla cidadania, é comandada por alguém de direita, Giorgia Meloni, mas tem um poder judiciário, tem a questão da extradição, etc., meio nebulosa, e podem sofrer com isso. Acho que nessa o Ramagem acertou em cheio, segue na principal democracia no mundo com a sua liberdade. Já estão lá com ele sua esposa, sua filha, até uma imagem emocionante, ele as recebendo no aeroporto, emocionado. E veja, os Estados Unidos tem uma questão que eles lutam muito e está ali logo no começo da sua Constituição, nas primeiras emendas, é a questão da liberdade de expressão. Então, Ramagem lá, ele mantém a sua liberdade e, além disso, ele pode falar, diferente do ex-presidente que está preso e não pode falar. Aí você vai falar assim, mas presidiário não pode falar. Será que não? Porque nós temos, basta dar um Google rápido, buscar aqui no YouTube, que nós vemos entrevista, por exemplo, para o repórter Roberto Cabrini, de Fernandinho Beiramar, Marcola, o próprio Marcinho VP, todos eles falaram, Lula cansava de dar entrevista dentro do cárcere, na sala Estado da sede da Polícia Federal em Curitiba. Claro, ele escolhia os seus amigos ali, era Juca Kfouri, era José Trajano, era aquela imprensa que está ali ao lado dele, mas ele dava entrevista. Nem isso deixa o Bolsonaro falar, mesmo preso, que não basta prendê-lo e jogar a chave fora, tem que calá-lo. Essa é a principal questão, porque sabem, ele é o maior líder da direita no país. Mari. Excelente, Lucas. Já voltamos contigo. Peço para o pessoal seguir comentando, deixando sua opinião aqui, que é bem importante. A gente já vai trazer alguns dos comentários selecionados pelo Flaveron. Agora eu vou aproveitar aqui a companhia do Fred também, Fred trazer sua análise aí. Fred também sempre muito antenado nessas relações internacionais, especialmente nesse momento, né, que a gente já sabe que existem conflitos, especialmente ideológicos, entre Brasil e Estados Unidos. Agora com a Ramagem lá, será possível que mais informações cheguem aos Estados Unidos e de repente, quem sabe, até mais sanções? Muito provavelmente, Mari. Eu até estou achando engraçado a forma como a grande imprensa está cobrindo essa questão do Ramagem, como se tivesse alguma possibilidade de que o governo americano concedesse o pedido de extradição do Alexandre Ramagem. O pedido de extradição, o trâmite desse pedido, funciona de forma muito similar ao dos outros países do mundo. O Brasil formula o pedido aos Estados Unidos, esse pedido é encaminhado via Departamento de Estado, que é o equivalente do nosso Ministério das Relações Exteriores. O Departamento de Estado faz uma análise preliminar do pedido com auxílio do Departamento de Justiça, que vai, obviamente, fazer análise jurídica desse pedido, se ele está em conformidade com a documentação necessária e respeita os termos do tratado de extradição existente entre Brasil e Estados Unidos. Estando tudo ok, encaminha para um promotor federal americano, justamente na comarca onde reside o extraditando. Então, o promotor fará um pedido ao juiz federal da comarca e o juiz federal também fará essa análise do caso, analisando a conformidade do pedido, se, por exemplo, se trata ou não de um crime extraditável, e quando estamos
diante de crimes políticos, esses crimes não são extraditáveis. Por fim, com base nessa decisão do juiz, o processo então é remetido novamente para o Departamento de Estado e cabe ao secretário de Estado dar uma decisão final. Uma decisão, que é importante dizer, uma decisão discricionária do secretário de Estado. Uma decisão eminentemente política e que não está submetida ao crivo, à análise, ao reexame do Poder Judiciário. Então, há essa autonomia por parte do secretário de Estado ao analisar os pedidos de extradição formulados por outros países do mundo. Agora imagine o seguinte, no caso Ramagem. Chega o pedido de extradição, formulado por quem? Por Alexandre de Moraes, num processo em que o réu, agora condenado Alexandre Ramagem, é acusado de crimes políticos. Crime de tentativa de golpe de Estado, crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Mas, para além disso, um pedido de extradição formulado por aquele que é considerado pelo governo americano como um grave abusador de direitos humanos, nos termos da lei Magnitsky. Alguém em sã consciência imagina que o secretário de Estado, Marco Rubio, vai conceder o pedido de extradição do Alexandre Ramagem? Obviamente que não. É óbvio que, sabendo da forma como o ministro Alexandre de Moraes vem atuando, tendo inclusive essa forma de atuação levado o governo americano a sancionar o ministro Alexandre de Moraes, repito, como um grave abusador de direitos humanos, é óbvio que, ao se deparar com esse pedido, o secretário de Estado, Marco Rubio, vai dar uma risada e vai engavetar esse pedido. E vai negar o pedido de extradição de Alexandre Ramagem. Não há a mínima possibilidade de que o governo americano conceda um pedido formulado por um juiz que é hoje símbolo da censura no mundo, símbolo de perseguição judicial contra opositores políticos, símbolo de violação reiterada de direitos humanos. Então, chega a ser risível que uma parcela da imprensa brasileira trate a sério esse pedido de extradição como se as autoridades americanas fossem levar esse pedido a sério. Esse pedido do ministro Alexandre de Moraes é uma piada completa. Tivemos o próprio caso do Alan dos Santos, que durante a gestão Biden teve também contra si formulado um pedido de extradição. E o que fez o governo Biden? Ele olhou para aquelas crimes que foram imputados ao Alan dos Santos, viu que se tratavam de crimes políticos, crimes de opinião, crimes que representavam meramente a tentativa de cercear a liberdade de expressão do Alan dos Santos pelas críticas que ele formulou, especialmente ao STF, ao longo do tempo. Da mesma maneira, o caso Eusálvio Eustáquio, Poder Judiciário Espanhol, por meio do seu órgão de cúpula, apreciou o pedido de extradição do Eusálvio Eustáquio e falou: isso aqui é uma perseguição política clara. Não há por que conceder a extradição de Eusálvio Eustáquio. E o destino desse pedido do ministro Alexandre de Moraes vai ser a lata de lixo, porque esse pedido ele merece nada mais, nada menos do que a lata de lixo, porque está escancarado para o mundo que o ministro Alexandre de Moraes é um grave abusador de direitos humanos, que ele instrumentaliza o seu poder para perseguir de forma implacável as pessoas das quais ele não gosta, seja lá por os quais motivos. Desde a família Mantovani, que se deparou com um incidente no aeroporto de Roma, e ele fez uma perseguição cruel contra essa família, inclusive com medidas de busca e apreensão, porque o filho dele se envolveu numa confusão no aeroporto de Roma. Ele violou o sigilo de comunicação entre o advogado da família Mantovani e a família. Seja tantos casos como o próprio Jason Miller, um dos principais homens do Trump, conselheiro do Trump, que foi detido no aeroporto em Brasília em 2021. Seja o próprio caso agora da família do Ramagem, a sua esposa, que é procuradora do Estado, com os 2 filhos pequenos, indo para os Estados Unidos para encontrar o seu pai, que está sendo perseguido.
a mulher do Ramage é surpreendida com uma busca pessoal e com a apreensão do seu aparelho telefônico. Alguém imagina que as autoridades americanas, ao se depararem com essa situação de flagrante perseguição, vão conceder esse pedido de extradição formulado pelo ministro Alexandre de Moraes? Obviamente que não. E aqui também, como bem lembrado pelo Lucas, o Alexandre Ramage tem uma importância ímpar em todo esse cenário, considerando justamente a função que ele exerceu no governo Bolsonaro de diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, todas as informações de Estado a que ele teve acesso no exercício dessa função e as contribuições que ele pode dar às autoridades americanas para entender o que se passa no Brasil. Tanto assim que ele foi condenado por atos ali envolvendo supostos atos golpistas, sendo que ele saiu do governo em março de 2022 justamente para poder se candidatar ao cargo de deputado federal. Ele que desmoralizou completamente a tese da farsa da trama golpista, justamente porque ele conhece como operam esses órgãos de inteligência e os órgãos de segurança pública, que além de diretor-geral da BIM, ele é policial federal de carreira, delegado federal, e, portanto, ele sabe como essas instituições atuam. Ele sabe, por exemplo, que o general-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do Lula recebeu informes da BIM, dezenas de informes, com informações relatando que as manifestações do dia 8 de janeiro poderiam redundar em atos de vandalismo. E o que eles fizeram? Eles redobraram a segurança da Praça dos Três Poderes? Não. Eles permitiram que alguns vândalos infiltrados dentre os manifestantes praticassem aqueles atos de vandalismo, justamente sabendo e reforçando essa narrativa da suposta tentativa de golpe de Estado. E para além disso, eles se utilizaram do deputado federal, depois eleito, Alexandre Ramage, para justificar aquela mudança de competência do Supremo Tribunal Federal, considerando que ele é deputado federal, que ele teria praticado crimes envolvendo a questão do 8 de janeiro, enquanto já no exercício do mandato de deputado federal, para justificar essa manipulação da competência jurisdicional e o deslocamento de todos esses processos da primeira instância para o Supremo Tribunal Federal. Uma mudança que já vinha sendo orquestrada desde antes, quando eles alteram o regimento interno do tribunal e o entendimento sobre a questão do foro privilegiado. Então, eles pegam o deputado federal Alexandre Ramage como boi de piranha de toda essa farsa da trama golpista, considerando, primeiro, as informações a que ele tinha acesso. Inclusive, ele foi condenado, você vê o quão grotesca é a condenação do Ramage, com base em escritos que ele havia feito, documentos de computador, que ele não compartilhou com ninguém. Ele estava estudando a questão das urnas eletrônicas, até porque em 2021 esse foi um debate que foi travado no Brasil, por meio, inclusive, da constituição de uma comissão especial dentro do Congresso Nacional para discutir a PEC do voto impresso, e naquele momento, em 2021, ele, na condição de mais alto integrante do principal órgão de inteligência do Brasil, que é a BIM, ele estava ali fazendo estudos para apurar e conhecer toda essa questão envolvendo as urnas eletrônicas. Ele não compartilhou esses documentos com ninguém e ele foi condenado com base nesses estudos que ele fez, porque, segundo a Procuradoria-Geral da República, esses estudos constituiriam a tese golpista que buscava descredibilizar as instituições, em especial a Justiça Eleitoral, ao propor a adoção do voto impresso no Brasil, o voto auditável, justamente considerando as fragilidades de qualquer sistema eletrônico, como é comum no mundo inteiro. Tanto assim que a Corte Constitucional da Alemanha, em 2009, declarou o voto exclusivamente eletrônico, eleitoral, inconstitucional, pela incapacidade da população avaliar a rigidez, a idoneidade do processo, porque você não pode obrigar que um cidadão comum, que o leigo, tenha conhecimentos técnicos para conseguir assegurar que o processo eleitoral ocorreu de maneira correta.
sendo impossível ao cidadão leigo avaliar essa questão do voto eletrônico, você deve, então, declarar esse voto eletrônico inconstitucional, porque numa democracia é imprescindível que os cidadãos tenham confiança no sistema eleitoral. E essa confiança está baseada justamente no conhecimento que o cidadão comum pode ter da forma como o processo transcorre. E obviamente que no voto físico, qualquer cidadão, por mais humilde que seja, e por menos conhecimento que tenha, ele é capaz, obviamente, por si próprio, de avaliar se o processo transcorreu de maneira adequada ou não. Então, o Alexandre Ramagem é uma figura central dentro de toda essa farsa da trama golpista, e é importante que ele tenha ido para os Estados Unidos e não se submeta aos seus algozes, esse regime tirânico que se instaurou no Brasil. E certamente o ministro Alexandre de Moraes deve estar nesse momento com dor de cabeça, pensando em tudo que ele pode compartilhar com as autoridades americanas e sabendo, obviamente, que seu pedido de extradição não será concedido. Perfeito, Fred. Vou ler alguns comentários aqui, selecionados pelo Flávio. Olha só, a Daniela disse, tenta a sorte, Xandão. E o Jairo disse, imagino que o Ramagem sabe e pode provar com documentos. Logo, logo saberemos de mais bandalheiras do PT e parece que o chefão mesmo é o seu Alexandre, o velho cachaceiro é só um peão, disse o Jairo. Arminda, ele sabe que esse pedido será jogado no esgoto pelos Estados Unidos. Pura distração para a roubalheira que ele é participante do Banco Master. Muito obrigada, agradeço aqui o Ivan Ribeiro Guilhermino, que disse boa tarde, Gazeta do Povo, bancada de mestres. Fernando Gouveia também deu boa tarde. O Carlos, obrigada pelo elogio, ele fala que nos acompanha de Uberlândia, Minas Gerais. Maia, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Sueli, falando do Recife. Tem também a Ana comentando o seguinte, segundo o próprio Ramagem, ele foi para os Estados Unidos com a anuência das autoridades americanas. O Constantino Cotas disse, fico aqui imaginando se só tivéssemos as notícias de forma como a imprensa tradicional divulga. Parabéns, Gazeta do Povo, pela coragem. Muito obrigada. Fica inclusive o convite para você assinar a Gazeta do Povo. A gente está com desconto especial, apenas R$ 1,90 por mês, um desconto de 90%. Não perca essa oportunidade para ter acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo exclusivo. gazetadopovo.com.br/oferta, então apontando a câmera do seu celular para esse código que você vê aqui na tela. Vamos acompanhar agora um vídeo que está inclusive nas redes sociais da Gazeta do Povo, Alexandre Ramagem falando. Nós não somos criminosos, somos apenas ameaça a essa ditadura da toga que se instalou no Brasil, definitivamente o presidente Bolsonaro, sem crime algum, com meio de perseguir, de deixar preso, de destruir e matar toda oposição a esse regime a partir do seu maior líder. Tudo numa sequência estratégica de graves ilegalidades contra pessoas que não cometeram nenhum crime. Agora, 4 oficiais generais de 4 estrelas estão presos, apenas porque somos de confiança do presidente Bolsonaro. As mais altas patentes e cargos, militar e policial, que na verdade para eles sabem, nós não somos criminosos, somos apenas ameaça a essa ditadura da toga que se instalou no Brasil. Por isso, essa invenção de um núcleo crucial, somos os primeiros que precisam ser extirpados, destruídos, sem crime algum. Boa, daqui a pouquinho a gente vai trazer alguns vídeos especiais, que ontem eu e o Fred estivemos aí num evento na SOS Segurança Pública, estava o senador Sérgio Moro, deputado e secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, também Rodrigo Pimentel, capitão Nascimento da Vida Real. Já a gente vai trazer para vocês entrevistas exclusivas sobre esses assuntos aqui para você acompanhar no Sem Rodeios com exclusividade. Só para trazer novamente o Lucas Saba sobre esse assunto ainda, o pessoal está dizendo, está comentando bastante aqui ainda sobre essa questão que envolve o Ramagem, Lucas Saba. E aí eu queria te dizer e te perguntar se é isso que deve aquecer aí também os próximos dias, eu digo esse final do ano aí. A gente sabe que tem outros temas que vêm para discussão, tem a questão do Messias, a sabatina do Messias ali para o dia 10 também, deve preencher bastante o jornalismo, mas um dos grandes assuntos, de repente, que devem agitar aí, especialmente a relação entre Brasil e Estados Unidos e toda a repercussão em torno disso, o olhar do governo Trump aqui para o Brasil, além do narcoterrorismo, tem essa questão do Ramagem pode acender um pouco novamente esses debates aqui nessa reta final de 2025? Pode e vai, Mari, sobretudo o PL da anistia, com mais um deputado
exilado, né, nós temos o PL da anistia vai ganhando cada vez mais força. Agora, porque nós sabemos que a questão jurídica de Ramagem, Bolsonaro, Braga Neto, que foi o primeiro a ser preso de todos, vai lembrar, os outros 4 generais, como disse bem o Ramagem no vídeo 4 estrelas, que estão presos, vão ser condenados todos do núcleo 2, todos do núcleo 3, todos do núcleo 4, vai se salvar um ou outro ali com sorte. E pior, o plano de Alexandre de Moraes não é só prendê-los, é uma trinca, é prendê-los, silenciá-los e caçar a patente de todos através do STM. Espero que o STM tenhamos juízes militares sérios e que façam um julgamento técnico e não político. Mas o STM, via de regra, costuma ser mais técnico do que político. Acho que espero e tenho sido otimista de que dará uma aula de direito constitucional aos ministros do STF. Agora, Mari, tendo em vista que esse processo foi todo errado, ele começou no foro errado, veja, só Ramagem deveria ter sido julgado pelo STF, porque era o único que tinha ali foro privilegiado, vamos colocar assim, todos os outros não tinham mandato, deveriam ter sido julgados na primeira turma, não houve golpe de Estado, as defesas não tiveram tempo hábil, não tiveram acesso a todos os autos, tendo em vista que o processo começou e terminou na última instância, não há possibilidade de recurso, tanto é que foi finalizado em tempo recorde. Então, Mari, Fred, a quem nos assiste, a solução do Brasil, da direita, para liberar o maior líder da direita do país e todos os seus aliados passa pelo Congresso Nacional, pelo PL da anistia, ponto. Tem que colocar o PL da anistia, não dá pra, essa semana esquece, a outra semana esquece, aí vão aparecendo, mas várias notícias. Teve a mega operação do Rio de Janeiro que ficou ali nas manchetes por quase 2 semanas. Nós tivemos, por exemplo, a questão, lembram, da adultização das crianças, ficou em alta, lá como se diz hoje em dia, no hype, 2 semanas. Agora nós temos a indicação do Messias e o PL da anistia vai segurando. Ontem nós tivemos um exemplo claro, a quem nos assiste, de que quando o Congresso quer, ele pauta em um dia, no outro se torna lei do Brasil. Vamos ao exemplo? Ontem nós tivemos uma sessão plenária conjunta entre Câmara e Senado, presidida por Davi Alcolumbre, com o Mota do lado dele, eles literalmente de mão dada, porque quando acabou eles deram a mão ali num ato simbólico, em que eles derrubaram 52 dos 59 vetos presidenciais de Lula ao novo licenciamento ambiental. Ou seja, quando há vontade política, ocorre no dia seguinte, no mesmo dia, eles votam a toque de caixa, no dia seguinte é publicado em Diário Oficial da União e se torna legislação. Então o que falta ao PL da anistia não é embasamento técnico, não é embasamento jurídico, não é voto, tem voto, porque se não tivesse não teria feito 311 para tramitação de urgência, não teria passado nem perto. O que falta é vontade política. Agora, a gente não pode ter um sistema corrompido como nós temos. O Brasil precisa de várias reformas. Administrativa, judiciária, eleitoral, política, várias. Mas assim, uma delas, eu sigo achando que a principal é a jurídica. Mas em segundo lugar, ali disputando de ponta a ponta, é a reforma política. Porque veja, você tem de um lado o Mota, do outro Davi Alcolumbre. Sejamos honestos, sequer estão entre os 20 mais votados das duas casas. Né? Estão ali por um acordão do Centrão, por isso. E aí eles falam a plenos pulmões, a pauta é minha, eu tenho prerrogativa por ser o presidente da casa e eu faço com ela o que quiser. Pauto hoje, pauto amanhã, não pauto nunca, coloco na minha gaveta aqui, deixo lá, esquecido por anos. Então é isso, não pode. Tem que ter um dispositivo legal dentro da Câmara, dentro do Senado, me parece até que o senador Eduardo Girão já protocolou isso, do que é o seguinte, olha, a maioria mais um de assinaturas aqui, não importa se o presidente da casa quer, não quer, ele vai ser obrigado a pautar, como era o caso do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Foram conseguidos 41 assinaturas, ou seja, a metade mais um. Significa que a metade mais um daqueles representantes, que significa a população brasileira, queria o impeachment de Moraes. E não foi pautado, por quê? Porque o ditadorzinho, agora vou parafrasear a Carmen Lúcia, o ditadorzinho, mas no caso dela ela acha que são os brasileiros, eu acho que são os presidentes das duas casas, tomem cuidado, é capaz da lei Magnitsky sobrecair em vocês também.
O Davi Alcolumbre falou com todas as letras: se tiver 81 assinaturas, eu não pauto impeachment de ministro STF. Errou na matemática, porque a dele nunca vai ter no máximo 80. Mas mesmo assim, quer dizer, é um ditador, ou seja, o Senado inteiro pode pedir. Eu não pauto porque eu não quero. Não existe isso, parece aquelas coisas quinta série, sabe? A bola é minha, se eu não jogar, ninguém joga. Que isso? A gente está cometendo um erro crasso de deixar na mão deles. E veja, essa nova Constituição, nova não, né, que vai agora para completar quase 40 anos, Constituição Cidadã de 1988, travou várias bombas no colo do povo. Uma delas, achar que a gente vive uma democracia plena, a gente escolhe nossos políticos. Vai lá, vota num negócio 4 anos, só aparece depois de 4 anos, não tem prestação de contas, eles fazem o que eles querem, sabe? É um absurdo. De novo, vou insistir, Maria, antes de devolver, desculpa se eu estou sendo repetitivo, mas é que é necessário. O presidente das duas casas não podem controlar a pauta do Brasil. Não pode. 2 políticos irrelevantes em seus estados. Imagina nacionalmente, sequer estão entre os 20 mais votados e controla a pauta. Agora o pessoal do 8 de janeiro está preso, está exilado, que agora 8 de janeiro está aí, daqui 40 dias é 8 de janeiro de novo. Vai completar 3 anos, tá lá, nada acontece, porque o Hugo Mota diz que a pauta é dele e ele faz o que ele quiser com a pauta, ainda que se tenha comprovadamente mais de 300 votos, ou seja, muito mais do que maioria simples. Daqui a pouco tem votação na Câmara para aprovar PEC e não PL. E tá lá, ninguém faz nada. E tá tudo bem no Brasil, tá tudo bem. Tem 2 donos do Brasil, que são Hugo Mota e Davi Alcolumbre, Alexandre de Moraes por trás disso tudo, e tem gente que acha que é o Lula que está comandando o país. Não é e nem nunca foi. É o sistema, sobretudo o centrão, do qual o PT está amarrado, e toda a esquerda, Mário. Ótimo, Lucas, já voltamos contigo, já vai chegar aqui também Marco Antônio Costa para engrandecer aqui nossas análises. Agora, Fred, além dessa questão que envolve ramagem, existe uma expectativa também em relação às denúncias do Carvajal, que devem expor aí, deve expor toda essa teia de relações na América Latina ligada ao narcoterrorismo. Será possível, quem sabe, até pensar em esses assuntos virem à tona ao mesmo tempo? Pode até facilitar, né, de repente, uma denúncia ligada à outra e trazer, de fato, um pouco mais de como funcionavam as coisas aqui, né? Pois é.